Você que é aluno do terceiro ano do segundo grau, vamos dar início à nossa programação de geografia. Essa programação, nós vamos seguir a programação elaborada pela Secretaria Estadual de Educação. Então, nós vamos dar início ao nosso programa falando sobre a construção do território brasileiro. Olha, o Brasil, ele tem um formato, né, triangular, com o vértice do triângulo voltado para baixo. Ora, mas esse formato, né, ele foi se delineando ao longo de muitos anos, de alguns séculos. Bem, quando houve a descoberta da América, 12 de outubro de 1492, né, Colombo chega à América, Colombo estava a serviço do governo da Espanha, né, Fernando e Isabel da Espanha. E Portugal chega aqui em 1500. Então houve depois um acordo mediado pelo Papa, onde 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, né, o espaço de terra pertenceria a Portugal. E o Portugal, então, ficou com um pedaço do Brasil. Era apenas, se você colocar numa linha reta hoje no mapa do Brasil, dá de Belém a Laguna, em Santa Catarina, aquele trecho. Posteriormente, né, Portugal resolve colonizar o Brasil, porque o Brasil corria o risco de ser ocupado por holandeses, por franceses. O rei Luís I da França, ele dizia que queria ver no testamento de Adão onde é que estava escrito, né, que as terras da América deveriam pertencer a Portugal e a Espanha. Se essas terras estavam desocupadas, né, eles poderiam automaticamente ocupá-las, né, povoá-las. Então, havia, né, o temor, né, de Portugal perder as terras para o Brasil. Nações da Europa estavam de olho, né, nessas terras. Ora, se não havia benfeitoria, se a terra estava lá desocupada, quem ocupasse era o dono, né? Então, com medo de perder essa terra, Portugal resolve então povoar, né? Veio para cá a expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha como objetivo povoar, né? E a terra realmente foi povoada, mas tinha muitos problemas, né? Com relação à administração da área. E Portugal, então, resolve, em 1534, dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Em 1533 surgiu a ideia, né, da divisão do país em capitanias hereditárias, da colônia em capitanias hereditárias, né? Foram 15 lotes de terra, né, foram doados a 12 donatários, né? O rei deu para quem ele queria, né? Eram verdadeiros feudos enormes, muito grandes, com muitos problemas. E por conta disso, né, devido aos problemas que ocorriam, ataques de índios, né, a sede das capitanias, alguém matava e entrava em outra capitania, estava protegido. Então tinha muitos problemas, né? As grandes distâncias que ocorriam,
né? Entre elas, as comunicações com muita dificuldade. Então, Portugal resolveu criar o sistema de governo geral, né, em 1549. Né? E aí, né, quando houve a divisão em capitanias hereditárias, 2 capitanias prosperaram, né, por conta do ciclo da cana-de-açúcar. Então, o que a gente observa, né, é que ao longo dos séculos, a ocupação e a formação do território brasileiro se deve a um processo histórico relacionado à economia, e à política e ao crescimento demográfico. Esse tripé, né, foi que gerou a formação do território brasileiro, que originou a formação do nosso território, né, com o formato, né, esse formato que eu falei, né, as entradas, as bandeiras, né, passaram a linha de Tordesilhas, o marco, e vinha o ciclo do ouro, por exemplo, né, na busca do ouro, eles passaram, né, esse marco e foram ocupando o território. Né. Fazendas de gado no Nordeste, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha na Amazônia, o ciclo do café, todos esses ciclos econômicos foram feitos por pessoas, né, que iam criando vilas por conta desses ciclos econômicos, criando área de povoamento com o governo, né, com a administração. E assim o território foi se originando. Tanto no período colonial, como no período após a República, né, proclamação da República. E aquelas áreas, né, que iam surgindo, aquelas vilas, aqueles povoados que iam surgindo e se transformando em vilas e cidades, quando o governo perdia a autonomia administrativa, né, ele recorria mesmo à guerra, né, para ter o domínio, né, daquela área. Vamos citar, por exemplo, aqui o Arraial de Canudos, né, já na República, o governo Prudente Moraes, Antônio Conselheiro funda o Arraial, às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, e o governo de Prudente Moraes, né, achou que aquele arraial já não seguia as determinações da República, e o Exército Brasileiro foi lá e dizimou. Né? Então, assim foram surgindo, né, cidades que foram provocando, né, proporcionando a ocupação e a formação da área territorial brasileira. Né? Várias cidades surgiram em decorrência a fortes militares, em decorrência a fazendas de gado, em decorrência de ciclos de principalmente mineração, produção de café, etc, etc. O Brasil hoje tem uma área territorial de 8.511.965 km². E tem uma área territorial também no oceano, né, que é o mar territorial brasileiro. São 200 milhas de costa, medidas da último acidente geográfico na linha de costa. Essa é a área territorial, né, o nosso espaço, né, territorial marítimo que nos pertence. Então, nós temos uma soberania, né, que é reconhecida por todas as nações, né, pela ONU, e nós temos, portanto, um espaço territorial terrestre, um espaço territorial aéreo e um espaço territorial aquático que pertence à República Federativa do Brasil. Então,
Inclusive, não esqueça, né, já perguntaram no Enem o nome oficial do Brasil. E muitos estudantes erraram. Né? Nas alternativas eles botaram República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil. Né? Então, o nome oficial do Brasil pela Constituição, né, de 5 de outubro de 1988 é República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do seu país. Olha, eu disse que o Brasil tem um formato triangular. Né? A ocupação e a formação desse território diz para você que vem através de um processo histórico, está ligado, né, à economia, à expansão econômica de ciclos econômicos que ocorreram, e essa expansão gerou cidades e aglomeração de pessoas, o aumento de população, né, e ocupação dessas áreas. Pois bem, nós temos 4 pontos extremos. O Brasil tem 4 pontos mais distantes, são chamados pontos extremos do Brasil. Ao norte, é o nascente do rio Ailã, do rio Caburaí, na Serra de Caburaí, em Roraima. No sul é a curva do Arroio Chuí, do rio Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. No leste é a ponta do Pico Seixas, no Cabo Branco, na Paraíba. E a oeste é a nascente do rio Moa, no Acre, fronteira com o Peru. Esses são os pontos extremos. E o Brasil, não esqueça, ele é mais largo do que comprido. Na próxima aula, a gente continua. Um abraço.